Parte 2 menos os deuses queimados. A guerra não começou de repente. Ela se infiltrou devagar, como uma febre baixa que ninguém leva a sério. Primeiro vieram os discursos, depois os símbolos e por fim as armas. Quando Lysian percebeu, já marchava há anos por campos que antes produziam trigo e agora só conheciam sangue. Ele aprendera cedo que sobreviver significava obedecer. Pensar demais custava tempo. Questionar custava a vida. A espada em suas mãos não era uma escolha, mas uma extensão do medo coletivo que movia aquele mundo cansado de promessas vazias. As cidades por onde passavam tinham todas o mesmo rosto: muros rechados, templos abandonados, crianças silenciosas demais para a idade que tinham. Os deuses ainda eram citados, mas apenas como tradição, nomes repetidos sem fé, orações ditas sem expectativa de resposta. Lysian lembrava vagamente de quando acreditava. Quando criança, observava as estátuas nos santuários e sentia algo pulsar no peito, como se fosse visto por algo maior. Com o tempo, esse sentimento foi substituído por disciplina, aço e ordens gritadas ao amanhecer. O exército avançava sempre. Mesmo quando não havia território a conquistar, avançava. A guerra havia se tornado um organismo autônomo, faminto por movimento, incapaz de permanecer em silêncio, sem se devorar por dentro. Foi durante uma dessas marchas intermináveis que Lysian começou a escutar. No início, pensou ser exaustão. Um zumbido distante, quase imperceptível, misturado ao vento que atravessava os estandartes rasgados. Mas havia ritmo naquele som, uma cadência antiga demais para ser acaso. À noite, enquanto os outros dormiam ou bebiam para esquecer, ele permanecia acordado. O canto surgia nesses momentos, fraco como um sussurro esquecido entre as eras. Não trazia palavras claras, apenas uma tristeza profunda que parecia reconhecer sua existência. Ele tentou ignorar sempre fora sua maior habilidade. Mas o som retornava noite após noite, mais nítido, mais próximo. Não vinha de fora, vinha de dentro, como uma lembrança que nunca fora realmente vivida. Durante uma batalha nas planícies de Aderon, algo mudou. O combate era brutal, direto, sem estratégia além de avançar até o outro lado cair. Lysian derrubou um inimigo, e ao encará-lo de perto, viu o mesmo medo que conhecia tão bem refletido naquele rosto. No instante em que sua lâmina hesitou, o canto explodiu em sua mente. Não como melodia, mas como dor. Uma avalanche de vozes antigas gritando em uníssono, carregadas de frustração, abandono e culpa. Ele quase caiu. Recuperou-se por instinto, finalizou o golpe e seguiu lutando. Mas algo havia sido rompido. A guerra continuava ao seu redor, mas Lysian já não estava completamente dentro dela. Naquela noite ele vomitou longe do acampamento. Não por ferimentos, mas pelo peso de algo que não conseguia nomear. Sentia-se observado, avaliado, não por homens ou comandantes, mas por algo antigo, paciente e cansado. Os sonhos começaram depois disso. Sonhos de templos em ruínas, de altares cobertos de poeira, de figuras gigantes ajoelhadas como se estivessem pedindo perdão. Sempre havia fogo, sempre havia silêncio após o colapso. Em um desses sonhos ele ouviu claramente uma frase: "Quando os deuses queimam, o mundo aprende a gritar." Lysian acordou com o coração disparado. O canto já não era distante. Agora pulsava junto com sua respiração, acompanhando cada batida do coração como um lembrete inevitável. O comandante percebeu a mudança. Lysian estava mais silencioso, mais atento, menos cruel. Isso não era visto como virtude. Na guerra, compaixão era falha estrutural. "Você está ficando mole", disseram-lhe. Ele não respondeu. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de provar nada. À medida que avançavam para territórios mais devastados, o mundo parecia adoecer. O céu tornava sem mês pesado. As noites, mais longas. Animais fugiam antes mesmo da chegada dos exércitos, como se pressentissem algo além da violência humana. Foi então que o canto mudou. De lamento passou a chamado. Não implorava mais atenção. Exigia: algo estava se aproximando. Não um inimigo visível, mas uma consequência inevitável. Na véspera da grande batalha, o canto cessou. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer grito. E foi nesse vazio absoluto que Lysian soube: o próximo passo não seria escolha de homens, seria a resposta do mundo. A marcha começou antes do amanhecer. O céu ainda carregava o peso da noite, e os passos sincronizados substituíam qualquer conversa. Havia um silêncio estranho entre os soldados, carregado de antecipação. O vale onde entraram era estreito e antigo. Colinas irregulares cercavam o terreno, e rochas escurecidas pelo tempo pareciam observar a passagem do exército. Para Lysian, aquele lugar não desejava mais testemunhar sangue. O ataque veio sem aviso. Flechas cortaram o ar, aço encontrou carne e o caos se instalou com rapidez brutal. O corpo de Lysian reagiu antes da mente.
movido por reflexos moldados pela guerra. No centro do vale, ele viu o templo, semi-enterrado, rachado, esquecido. Uma explosão fez as colunas ruírem, e as estátuas dos antigos deuses se despedaçaram, liberando uma poeira dourada que cintilou no ar antes de desaparecer. Nesse instante, o canto tornou-se audível para todos. Não era comando nem ameaça, mas um lamento antigo e cansado. Alguns soldados largaram as armas. Outros gritaram tentando abafar o que ouviam. À noite, entre ruínas e destroços, Lisian ajoelhou-se diante de um rosto de pedra partido. "Vocês existiram mesmo?" murmurou. O canto respondeu, não com palavras, mas com presença. Os dias seguintes foram marcados por tensão silenciosa. O exército avançava, mas sem convicção. O canto agora era constante, vibrando no fundo da realidade como um nervo exposto. Na véspera do confronto final, o acampamento se espalhou por uma planície devastada. Nenhum inseto, nenhum vento. O mundo parecia em vigília. Lisian sentiu o chamado, não como ordem, mas como certeza. Algo estava prestes a romper. Quando a batalha começou, não houve glória, apenas impacto, explosões e caos. E quando o inimigo recuou, não houve vitória. O horizonte ficou cinza. O vento carregou um lamento distante, quase humano. Lisian ergueu o olhar e começou a escutar. Fim da parte 2. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Obrigado por chegar até aqui.